Paulo Freire é um cara que recentemente entrou aí na pauta da discussão política, né? Sendo questionado pelo seu método de educação. E Paulo Freire tem uma forte ligação aqui com o Rio Grande do Norte, para ser mais preciso, com Angicos, cidade que fica a 170 km aqui da capital Potiguar. Em 1963, o mundo ficou verdadeiramente abismado com o que aconteceu na cidade de Angicos. E foi algo fantástico e simples. Paulo percebeu que os adultos tinham muita dificuldade de serem alfabetizados, né? Os adultos, principalmente assim do sertão do Nordeste, eles não tiveram contato com a escola, começaram a trabalhar muito cedo, eles não tinham tido um contato com a leitura desde criança. E a metodologia aplicada para alfabetizar as pessoas, em geral, foi feita pensando na alfabetização infantil, ou seja, não era compatível com alfabetizar um adulto. E a ideia de Paulinho, para os mais íntimos, né, como eu, era bem simples. Ele pegava palavras do cotidiano do pessoal de Angicos e tentava ensinar a partir dessas palavras. Isso tornava mais fácil porque eles se sentiam ambientalizados, né? Eles se sentiam... Era um ensino individualizado. E essa ideia de Paulo, essa tese que seria mais fácil alfabetizar as pessoas assim, chamou a atenção de todo o mundo. Jornalistas de todo o planeta estiveram presentes em Angicos para acompanhar de perto a façanha que estava prestes a acontecer. Entre os jornais que acompanharam de perto estava o New York Times, né? O famosíssimo Time Magazine, também um jornal muito famoso, e o Le Monde da França também, né? E esse projeto de Paulinho se tornou um pouco polêmico porque ele também tinha um viés politizador, mas não era bem o que você provavelmente está pensando. Ele não ensinava o comunismo, o marxismo, ou então o liberalismo, o capitalismo. Paulo ensinava o seguinte: ele trazia o debate político para aquela população. De que forma? Um exemplo, quando ele ia ensinar sobre a palavra tijolo, ensinar as pessoas a escrever, né? Era uma palavra que fazia parte do dia a dia de quem morava no campo, quem precisava construir. Ele falava tijolo, né? Entrava na discussão em cima do tijolo, aí dizia: o que o tijolo faz? O tijolo faz a casa. Aí, por que você não tem uma casa? Isso estimulava o aluno a pensar sobre a sua condição social, que é muito importante a gente saber aonde a gente está inserido na sociedade. Em 2 de abril de 1963 foi ministrada a 40ª hora do Projeto de Paulo, né? Que no caso, o Projeto Paulo, como você viu no título do vídeo, era alfabetizar o máximo de pessoas em 40 horas. Algo extremamente revolucionário até então, porque alfabetizar era uma missão extremamente difícil nos modos que eram aplicados na época, né? E estavam presentes nessa 40ª hora de aula duas figuras importantíssimas para a história do Brasil, que você que estudou ditadura militar provavelmente lembra. Uma era o então presidente Jango, João Goulart, e o outro era o general Castelo Branco, que eram arquirrivais, mas estavam ocupando o mesmo palanque. E o mais curioso disso tudo foi o comentário de Castelo Branco para o secretário de Educação do Rio Grande do Norte na época. Vamos abrir aqui uma aspas para Castelo Branco, né? Meu jovem, você está engordando cascavéis nesse sertão. Ou seja, na visão de Castelo Branco, que também era compartilhada pelas elites da época, você ensinar, instruir as pessoas em geral, principalmente politizar, era criar um problema para você mesmo, entendeu? E isso teoricamente fez todo sentido, porque lá pra frente o projeto chegou a ser intitulado como Praga Comunista. Sabe por quê? Porque os trabalhadores de Angicos que foram alfabetizados perceberam que estavam sendo, de certa forma, escravizados nas fazendas. Então eles fizeram a primeira greve da história de Angicos. Isso, meu amigo, causou uma raiva muito grande na galera lá que tinha dinheiro, né? Nos donos de fazenda. Os caras ficaram putos de verdade. E outra curiosidade é que essa praga comunista era observada de perto pelos Estados Unidos da América. Inclusive foi até elogiada pelo embaixador americano Lincoln Gordon na época, né? E ele falou pro governador aqui do Rio Grande do Norte, na época era Aloysio Alves, que aquilo deveria ser propagado por todo o Nordeste, porque aquilo era fantástico em alfabetizar o povo do sertão. E os resultados do projeto foram incríveis. Nessas 40 horas ministradas, ele teve um sucesso de 70% de alfabetização da galera. De 380 pessoas que participaram, 300 foram alfabetizadas. Isso foi um número alarmante para a época, o que causou um estrondo assim na educação a nível mundial mesmo. Tanto que Paulo, meu amigo, Paulo é o bichão das galáxias, tá ligado? O bicho lá fora é topzera mesmo. Mas infelizmente esse projeto não foi para frente. E você aí já deve estar fazendo as contas e imaginar por quê. O golpe militar foi em 64, um ano depois. Aí você imagina o que aconteceu, né? Já que Castelo Branco achava que aquilo era uma afronta a alfabetizar a galera. O projeto, considerado revolucionário, não foi colocado para frente no Brasil. E de quebra, Paulo Freire ainda foi expulso
expulso do país, viu, meu amigo? O curioso é que após ter sido expulso do Brasil, Paulo foi recebido por outros 50 países, inclusive os Estados Unidos, onde ele palestrou na Universidade de Harvard. Mas aqui no Brasil, não, sai daqui, Paulo Freire, praga comunista. E para não passar por baixo, o governo militar criou o Mobral, que era um plano de alfabetização da época, feito aos moldes tradicionais, né, através de cartilhas e o ensino que já era feito antigamente, e foi um fracasso, assim, porque em 15 anos de programa não teve um resultado nem de perto nem de longe expressivo que Paulo conseguiu ter com o experimento de Angicos. Recentemente, o G1RN fez uma matéria com pessoas que participaram do projeto, né, do experimento de Angicos, e uma delas foi o Sr. Paulo, que com seus 70 anos falou que o projeto verdadeiramente mudou a vida dele. Aproveite e abre aspas aí também para Sr. Paulo. Quando a gente não sabe ler, a gente não participa de nada. A gente não é ninguém. Depoimentos como esse reforçam a importância que teve o experimento de Paulo Freire, né, o experimento de Angicos, e deixam uma tristeza gigantesca, porque isso poderia ter ido para frente em outros lugares do sertão, e até hoje os índices de analfabetos, assim, principalmente na região do sertão, é altíssimo comparado à média mundial, por exemplo. Para finalizar o vídeo, eu queria dizer sobre os possíveis comentários que podem aparecer, assim como apareceu lá no golpe militar, e eu finalizei o vídeo de uma forma que a galera entendeu. Todo mundo sabe que o comunismo de fato não funciona. Eu sempre falo isso, o comunismo não funciona, mas porque o comunismo não funciona, você não tem que ser de extrema direita, que é outra coisa que não funciona, que é a imbecilidade. Então, muito obrigado, botem aí nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam o vídeo, muito importante também, fiquem atentos que terá outro vídeo também com um tema bem parecido, que é sobre as bibliotecas populares na época de Djalma Maranhão. É nóis, brigadão por estarem até aqui, vou chegar, tchau.